Olá, crianças. Então vamos para o restante da apostila, a parte que falta, ciências, história, geografia e artes. E vamos lá para tentar o vídeo ficar da melhor maneira possível. Lápis, borracha, lapiseira, quem usar lapiseira, caneta azul ou preta, quem tiver um marca-texto, uma garrafinha de água para não ficar nem levantando e nem esquecer da água. Então vamos aqui. Ecossistema. Você vai ler o texto. Ecossistema é o nome dado ao conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si. São compostos de elementos vivos e elementos não vivos. E eles tanto interagem como são independentes. Tanto eles se encaixam, se interagem, como não podem um viver sem o outro. Observando os dois ecossistemas, um é um ambiente aquático e o outro é um ambiente terrestre. Mas se você observar como eles interagem, é da forma que, por exemplo, os animais terrestres, eles precisam da água que estão no ambiente aquático para poder sobreviver. Entendeu? Então, eles são interdependentes e interagem entre si. Leia o texto, observe a imagem acima, na outra folha, para responder as perguntas abaixo. O que é o ecossistema? Tem lá na linha 1 e 2. É o conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si. Tanto interagem como são interdependentes, um depende do outro. Todos os ecossistemas são iguais? Será que o ecossistema aquático é igual ao ecossistema terrestre? São os mesmos animais? Será que uma ave, por exemplo, uma arara, sobreviveria dentro d'água e o peixe fora d'água, se fosse a mesma coisa? Não, cada ecossistema tem seus animais e vegetações diferentes, cada um tem suas vegetações características. Quais as diferenças você percebe entre os dois ambientes mostrados na imagem? A diferença é que um é aquático, principal, né, gente? E outro é um ambiente terrestre. São dois ambientes totalmente diferentes. Quais seres vivos são encontrados nas imagens? Na imagem 1, que é o aquático, tem peixes, tem algas. Na imagem 2, tem onças, tem aves, tem cobras, né? Répteis, animais que rastejam. O que são elementos não vivos? O que são elementos não vivos? Liste o que você observou. Lá na definição tem dizendo quais são os animais quais são os elementos não vivos. Água, solo, atmosfera e a luz, presente nos dois ambientes. A atmosfera é onde está o ar que a gente respira. Existem interferências negativas nos ecossistemas? Quem ou o que interfere negativamente, estágio separado, nesses ambientes. Ora, existem os ecossistemas. Quem interfere negativamente é os homens, né? O homem quando suja a água dos rios, quando queima. Explique quais as consequências da interferência citada na resposta anterior. A interferência do homem quando suja as águas, ele mata os animais das águas, ele destrói as águas potáveis limpas, polui. E nós seres vivos, tanto os peixes, os animais aquáticos, quanto nós seres vivos, nós precisamos de água limpa. Quando ele queima, destrói a vegetação, empobrece o solo, fica difícil até de plantar. E quando ele polui o ar, explica as consequências da interferência, a falta de água. E quando ele queima ou polui o ar, causa doenças respiratórias. A gente vê bastante isso no nosso estado. Os ecossistemas são importantes para a existência da vida no planeta Terra? Sim, porque os seres interagem entre si. Interagem e são interdependentes. Eles interdependentes, são dependentes um do outro.
Aqui, dia 27 de março é o dia do circo. Nós vamos falar sobre... o circo tem vários personagens. Tem o trapezista, tem o mágico. Hoje nós não temos mais animais em circos, apesar de sempre a gente ver a foca, né, em algumas imagens, mas não tem mais. É proibido por lei, por causa das condições que eles ficavam viajando, né? Então, os animais de preferência, cada qual no seu ecossistema. E temos vários palhaços que vêm de época em época, como o Bozo, o Carequinha, o Patati Patatá. Na internet tem vários palhaços. Vamos lá, continuando. História, atividade 10, sobre nomadismo e sedentarismo. Todo mundo diz assim, eu estou muito sedentário, ai meu Deus, eu não faço exercício físico, eu estou parado, fixo. Então você vai ler, nomadismo são seres mais antigos que se mudavam quando os alimentos se esgotavam. No sedentarismo começaram a se fixar, né, fixar moradia, aí eles diminuíram a quantidade de procurar alimentos fora de casa e começaram a plantar, colher e cultivar os animais. Diminuíram as caças e começaram a criar animais para subsistência. O que é isso? Plantava o vegetal, colhia o vegetal. Plantava o animal, Plantava o vegetal e colhia o utilizava aquele animal vegetal. Criava para alimento, animais sem precisar sair e para se utilizava dos caçar. animais para se alimentar. Complete o texto com as palavras abaixo. Vegetais, pesca e nômades. Os seres mais antigos obtinham seu alimento por meio da caça, olha aqui, e da pesca e da colheita de vegetais. Quando os alimentos se esgotavam e se deslocavam, eles se mudavam para outros lugares. Eram, portanto, nômades. Nômades tem acento, tá? Domínio das terras agrícolas. Aí você sabe, quando o homem deixou de ser nômade, começou a se fixar, ele começou a dominar as técnicas agrícolas. O que é isso? O que é dominar? É saber lidar, é saber quando eu devo plantar uma coisa, quando eu devo plantar outra coisa, quando eu vou colher aquela coisa, porque não adianta também eu plantar na época errada, porque na época certa de colher não vai estar bom. E não adianta também eu plantar na época boa e deixar passar a época de colheita. Então, tem o tempo de plantar, o tempo da espera, crescer e dar fruta, e o tempo da colheita. Então, o ser humano passou a dominar, a saber disso. Aí, o domínio das técnicas agrícolas. Muitos alimentos que consumimos diariamente são produzidos no campo. Semana passada, a gente estudou zona urbana e zona rural. O ratinho do campo e o ratinho da cidade. São produzidos no campo por meio da agricultura. O domínio das técnicas agrícolas proporcionou mais e melhores chances de sobrevivência aos grupos humanos. Observa aqui, esses homens são homens considerados antigos. Você não vê eles de tênis, de calça, você vê aqueles com instrumentos antigos, alguns animais sem a cerca, né? Então, eles são a civilização assim, um pouco mais antiga. E você vê que eles já estão dominando o plantio e a criação de animais. Está aqui ele criando e está aqui esses dois trabalhando a terra. Melhores chances de sobrevivência aos grupos humanos. Além disso, aumentou a oferta de alimento, porque começou a dominar, aí começou a não estragar, começou a distribuir esses alimentos, né? E algumas pessoas traziam mudas de outra região, sementes de outra região, começaram a plantar para ver se dava certo em outros países, em outros estados, e assim foi crescendo as plantações. Aumentou a oferta de alimentos e resultou em mudanças significativas de O que organização são organizações social. sociais? Porque mudou a O que são organização no sentido em dessas que mudanças eles ficavam se significativas de mudando e agora organização eles estavam se social? organizando em Porque pequenas antes o comunidades homem ou era o junto com quê? as suas famílias. Eles estavam Nômade. se fixando. E aí, quando ele passou o sedentarismo, quando ele passou a se fixar na terra,
Ele mudou a organização dele de vida. Ele passou a viver mais, com mais segurança, porque ele saía menos para caçar. Começou a variar a alimentação. E isso a ter famílias. E aí foram gerando novos estilos de comunidades, novos meios de sobrevivência que a gente vai ver. Onde são produzidos os alimentos que consumimos? Muitos alimentos que a gente consumiu, já conversou sobre isso, na zona rural e no campo, por meio da agricultura. Quando o homem se fixou, que começou a plantar, que ocorreram os excedentes, o que é excedentes? Começou a plantar, por exemplo, tomate. Ele comia 5 tomates, sobrava mais 5 tomates. O que ele ia fazer com esses tomates que sobravam? Aí surgiu o comércio. O comércio marca a história da humanidade. No passado, alguns grupos tinham economia de subsistência. O que é economia de subsistência? Plantar para consumo próprio. Por exemplo, eu moro no interior mora no interior e tem uma economia de subsistência. É aquela pequena economia em que ele vende pouca coisa, ele planta para comer, ele não chega a levar para o mercado. Fica ou ali com ele ou ali na vila. Então é de subsistência, de sobrevivência, isto é, consumiu exclusivamente o que produziam. O escambo era a troca de mercadorias, que eram feitas antigamente, pois não existia o dinheiro. Quando não existia o dinheiro, era feito o escambo, troca de mercadoria. Eu plantei 10 tomates. Na minha família, eu só preciso de 5. Sobrou 5 tomates. Aí o meu vizinho, por exemplo, tem melancia. Aí eu troco esses 5 tomates por uma melancia. E assim, as pequenas comunidades iam sobrevivendo pelo escambo, troca. Com o tempo, o escambo foi se tornando inadequado. O homem foi se desenvolvendo, foi plantando cada vez mais, dominando cada vez mais as técnicas agropecuárias. Né? Aí depois virou agronegócio, mas com o tempo ele foi trocando, conseguindo melhorar a qualidade do tomate e o escambo foi se tornando inadequado. Surgiu o dinheiro, que é uma realidade que faz parte do nosso dia a dia. Nem para todo mundo, eu pelo menos não tenho, brincadeira. E de quase todos os cidadãos brasileiros. Hoje, quando precisamos ou desejamos comprar algo, podemos ir à feira, supermercados, lojas, shoppings, ou até mesmo utilizar as lojas virtuais, que é o que está acontecendo muito. Às vezes não compra em site, mas pede pelo WhatsApp para o mercadinho, né? Até nessa situação de pandêmica que a gente está, né, de pandemia, as redes sociais e os aplicativos estão sendo de grande ajuda, inclusive para nossas aulas virtuais. Para pagar por um produto, usamos dinheiro, cheque, cartões, transferências bancárias e até o novo Pix. Registra a alternativa correta. O que era o escambo? Escambo era a troca de mercadorias. Venda de mercadorias é o comércio, que veio depois do escambo. O que podemos utilizar nos dias de hoje para pagar o produto? Dinheiro, cheque, cartão, transferência e Pix. Escreva o nome de alguns estabelecimentos da cidade de Porto Velho. Vamos lá. O que eu coloquei? Bemol, Irmão Gonçalves, as lojas Bigs, né? Que são lojas grandes que todo mundo conhece. Temos aqui também várias lojas, compra-se ouro lá no centro, né? Êxodo rural. Falamos de plantação, falamos de agronegócio. Sabemos da característica do campo. Conversamos sobre a diferença entre a zona rural e a zona urbana. Entendemos que na zona urbana nós temos mais infraestrutura, nós temos shoppings, temos escolas, temos mercado, temos universidades, e na zona rural nós temos mais campo, mais agricultura. Então nós vamos entender o que é o êxodo rural. Entendemos que a população do país não é modificada só pela morte e por nascimento. Nasceram tantas pessoas, morreram tantas pessoas. É preciso levar em conta também os movimentos de entrada e saída, ou seja, migrações que ocorrem em seu território, dentro de um país.
As migrações internas são aquelas que se processam no interior de um país, dentro do Brasil, de uma cidade para outra ou de um estado para outro. Por exemplo, vim de Santa Catarina para Porto Velho, né, de um estado para outro, para Rondônia. Isso do Ceará para Rondônia. São movimentos dentro do próprio estado. E nós temos bastante estado e nosso país é bem grande, dá para mudar bastante. As migrações pelo território brasileiro estão associadas, como nota-se ao longo do tempo da história, a fatores econômicos. A maioria aconteceu de fatores econômicos. O que é isso? Dinheiro, condições melhores de vida. Graças ao ciclo do café, o ciclo do café foi um ciclo muito importante para o país, a gente vai ver em história, em que mudou a situação do país, né? Muitas pessoas migraram e mudaram, vindo de outros países, que eles são imigrantes, porque vieram de outros países, migrantes